Olá, pessoal do Fit BR Cash. Estou aqui, uma honra gigantesca, e estou aqui com herança, né? Eu estou aqui com o nosso grande professor Gilmar e estou com o Kron também. Então nós vamos fazer com eles aqui os nossos dois quadros aqui para falar quem são essas figuras aqui. O professor Gilmar já é nosso velho conhecido, como o Bicudo disse aqui ontem, faz parte do hall dos dinossauros do Fitness Brasil. Dinossauros, é verdade. Vamos começar com o nosso professor Gilmar, para todo mundo que conhece ele. Gilmar, conta um pouquinho da sua história para nós, para a gente apresentar você novamente. Bom, minha história, tem umas coisas que não pode contar, mas... eu sou de Santos, né? Então, como todo santista que cresceu na praia, eu pratiquei esporte sempre. Jogava bola na praia, jogava mal, futebol. Aí eu, com 11 anos 70, comecei a surfar. Como todo santista, ganha uma prancha e vai surfar. Na época não era muito legal, meu pai não gostava, minha mãe não gostava, mas eu gostava, né? Aí, por causa do surf, por causa da praia, adolescente, aí querendo ficar com aquele físico de surfista que tu via no Havaí, na Califórnia, falei, vou praticar musculação para ficar fortinho. Aí entrei na musculação, comecei a praticar musculação cedo, com 13, 14 anos de idade, com esse objetivo, né, de melhorar o surf e ficar mais fortinho. Aí eu comecei a gostar da musculação, continuei surfando, e aí eu, por influência do pai, vamos dizer assim, do meu pai, que era médico, eu decidi, vou fazer faculdade de medicina. E aí eu entrei na faculdade de medicina, mas fiz 1 ano e meio. E na metade do segundo ano eu larguei, o pessoal pensou que eu ia matar meu pai, né? Já na ocasião eu era cabeludo, já tinha uma tatuagem, bronzeado, surfista, que larga a medicina. E ele ainda me pergunta, e você vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer educação física. Provavelmente o que veio na cabeça dele, maconha. Provavelmente está acabando com a vida desse menino. Mas aí eu falei, não, é o que eu gosto, né? Eu pensava em promover saúde e na ocasião não se falava em medicina esportiva. E eu via que a medicina só tratava de doença e eu queria saúde. Quem trata de saúde é a educação física. Aí me dediquei, fui galgando, montei minha academia, a primeira, a Corpurissano, com a minha esposa, que também é da área. Aí esse cara nasceu também, né? E foi crescendo, me convidaram de repente para dar aula na universidade, coisa que eu não esperava, nunca planejei. E aí comecei a gostar da vida acadêmica, aí fui fazer pós-graduação, fui fazer o mestrado e comecei... Eu acho que aqui do Fitness Brasil eu só não participei dos 2 primeiros. É dinossauro, né? Eu acho que eu não participei dos 2 primeiros e de lá para cá participei de todos, com vários outros eventos aqui no Brasil. Aí veio vindo, hoje é muito legal, né? Tô aqui com meu filho dando aula, né? Ele dando aula junto, numa palestra num horário, eu na outra. E isso é mais ou menos o que eu já fiz aí. Escrevi livros, publiquei artigos. O primeiro ano do Kron também, já é o terceiro? É o terceiro, é muito legal. Você ficou emocionado. Esse ano eu Chorou. Ano passado eu tive... foi bonito ver você assistindo ele. Não, eu já assisti também, eu tava lá. Mas hoje você tava mais... Eu sou fã dele. Mas é muito bacana. Não, hoje não, porque aquele dia ela não estava preparado. Me chamaram para apresentar ele, pô. Pô, é sacanagem. Eu não sabia disso. Quando eu subi no palco para apresentar ele, eu fiquei meio emocionado, né? Quantos livros? Publicados? 16. Eu tenho 16 livros publicados. Chega lá, Kron. Tenho alguns artigos, né? Falta 14. Falta 14? Já tem 2. Então Tá no caminho, dá. Mas eu não parei, não. Ainda tô aí. Eu tô com 61, mas tô aí. Firme e forte. Firme e forte. Gente, o professor Gilmar é uma das nossas maiores referências aí do Brasil de musculação. Sempre que a gente vê grandes eventos, tanto da medicina, do esporte, do fitness, os maiores eventos do Brasil, ele sempre tá lá. E o Kron aí herdou esse genezinho aí do surf aí também. Até tava competindo esses dias, né, Kron? Tá viajando, fui pra América Central, fiquei 1 mês lá. Olha aí. Agora vamos perguntar pro Kron aqui. Kron, conta um pedaço dessa história aí que a responsabilidade de manter os barrafos elevados é grande. Cara, eu nasci, não lembro. Eu lembro que eu nasci e aí eu lembro das primeiras cenas eu dentro da academia dele e a minha função na academia era destruir tudo. Por exemplo, eu vi o puxador era um trampolim, né? Tu fica pra lá, pra cá e tu fica assim brincando. Aí eu lembro que eu fui proibido de entrar na academia. Por ele. Pela minha mãe, na verdade.
Eu tinha umas brincadeiras, tipo, o cara tava lá fazendo algum exercício pesadão, eu tirava o pino, aí pá, umas coisas assim. Aí eu fui. Normal. Na ginástica todo mundo correndo, ele empurrava o bastãozinho pra pisar e tropeçar. Mas legal. Já tava tentando incorporar um treinamento funcional. Eu já tava no ambiente, entendeu? Já tava Brincadeira ali. de criança, né? Aí eu lembro muito de competição de fisiculturismo. Então eu lembro da galera. Lembro. Elastiquinho atrás do palco pra dar o pump antes de entrar no palco. Passava aquele produto pra ficar mais bronzeado. E aí eu lembro das competições. Estamos tendo uma experiência aqui, né? Aqui, né? Vou levar seu pai lá pra ver. Vai lá. Aí eu lembro desse ambiente. Só que um dia ele me levou pra surfar. E aí quando ele me levou pra surfar, foi meio que eu, além do futebol, que eu gostava de jogar futebol, o que eu gostava de fazer era pegar onda. Ficar pegando onda era o que me deixava feliz, era o que eu queria fazer. E aí eu falava pra ele que quando eu crescesse, né, eu ia dar aula igual ele e falar de testosterona. Não, vou falar de testosterona. Não sei porquê, né? Aí... Misturou os dois assuntos. Aí eu entrei na educação física. E eu lembro muito bem de um dia que... Teve alguma pressão? Não. Não, eu entrei. Lógico que a gente sabe que tem o exemplo. Né? Mais do que a palavra, o exemplo. E eu sempre fui ruim de conta. Nunca gostei de fazer conta. E eu peguei... Você que sabe o preço da academia? A última vez que eu perguntei, você que sabia? Seu pai nem o preço sabe. Mas perguntar do Nem o desconto... telefone da O academia. telefone não sabe, Não sei. Não sabe. Você não lembra o telefone dele? Hoje tem agenda também, né? Tem a Ana, tem minha mãe. Pô. Aí eu lembro que ele na época ainda treinava uma galera. Não só do fisiculturismo, mas de outros esportes. Aí eu comecei a ver, comecei a gostar. Então eu desde sempre gostava mais do treinamento esportivo. Eu lembro de um dia que o professor Cauê foi lá dar uma aula pra ele na graduação, que pra variar por causa de algum evento ele faltou, e o Cauê foi falar de treinamento funcional. Aí eu olhei e eu falei, cara, isso daí é minha cara. Isso daí é o que eu preciso, é o que eu faço, é o que vai trazer meus amigos, porque meus amigos, eles não iam entrar dentro de uma academia para virar fisiculturista. E aí eu comecei a ir por esse caminho, foi até bom, porque querendo ou não, eu carrego um nome que eu tendo escolhido ou não, ele representa muita coisa na musculação. Então eu indo para um caminho um pouquinho diferente... Isso aumenta o leque. É legal. Hoje em dia lá no nosso treinamento tem ele e tem eu. Aí muita gente vem me procurar assim, cara, pô, treinamento funcional, tu é uma das maiores. Eu fico olhando assim, eu falo, pô, obrigado. Eu fico tímido, né, pra ser sincero, porque eu sou novo, tenho 33 anos. A gente vê muito você, Cauê, Alan. Sim, o Evangelista, o Ale, Vocês estão... o Márcio. Oral também. Sim. Então vocês têm... O Cauê, ele mora... Sim. Hoje em dia eu trabalho com alguns atletas de alto rendimento no surf, no MMA, no boxe. Então, boxe é outro esporte que eu gosto muito Hoje a gente também. vai pegar um vídeo seu brincando de boxe que seu pai vai falar. Na obra da academia. E aí uma das coisas mais legais que aconteceu foi a mudança que a gente fez lá. Na pandemia, eu virei na academia. Era uma academia tradicional... DKG, era a Companhia do Físico. Eu cheguei, aí eu falei, esse modelo de academia não dá mais. A Ana não quis botar o nome dela. Ela fugiu. Ela é aquela... Fica no bastidor, né? Deixa que cuida do dinheiro, tá bom. Mas é por aí mesmo. Aí eu mudei tudo lá. Cheguei e falei, pai, faz uma lista aí do que tu acha imprescindível de aparelho. Aí ele fez, tá. Vendi o aparelho resistido. Aí você completou com funcional. Eu vendi o resto. O que não era importante eu vendi. Vendeu pra comprar os materiais de funcional. Aí a gente transformou meu no playground. treinamento. Só que ele falou, academia com meu nome tem que ter musculação. Eu falei, ok, mas vamos deixar só o mais importante. E aí minha mãe chorou. Minha mãe chorou quando chegou o caminhão lá pra Tradição, né? Pra levar embora lá, academia de musculação, algumas coisas. Vocês não pensaram em deixar uma academia e botar um... Mas aí o espaço. Porque o prédio é nosso, não, e o prédio é nosso, a gente faz muito espaço que a gente tinha. Outros existidos e ajudam vocês nos dois processos. Tu entra, tem Não, tem. banco de rosca Scott, um leg press, um crossover
Aí depois do Tem o crossover, supino, tem o cavaleiro de agachamento, duas puxadas, extensora, flexora. até triplicados. Várias variações de posição para fazer tríceps em máquina. Várias máquinas. Dava muito espaço. O que você pensar, tem um. É. É que tinha 3, 4 de cara. Mas pro nosso objetivo hoje, que é mais pesado, Absurdo. Embaixo ficou uma sala de condicionamento físico. box. Parece um box. Dando um treinamento para uma atleta de boxe, o espaço, assim, é muito, muito organizado. Ficou legal, assim, bonito. A minha mãe, ela tem uma adoração pelo aspirador de pó. Então ela tá sempre lá aspirando, limpando. Ela ama aquele barulhinho. Ela curte um aspirador, né, cara? Bom, Eu chego lá de fone, eu só tiro o fone quando ela desliga o aspirador. Aí fica sempre organizado. 2 perguntas. Uma pro Gilmar e uma pro Kroll. Gilmar, mais 10 anos, o que você quer fazer? 10 anos, Que a gente quer, pelo menos. 10 anos eu vou tentar fazer bem menos do que eu faço hoje em relação a trabalhar. Bem menos. E curtir mais, né? Eu tenho minha casa em Juqueí, aí no litoral. Eu pretendo ficar mais lá do que em Santos até. Surfar, que é o que eu gosto, né? Hoje é o meu esporte número 1 para diversão, é o surf. Continuar meus treinos, que também é outra coisa que é a vida inteira. E de vez em quando tá nos principais eventos, ver os amigos, bater um papo, né? Alguma coisinha que eu não tô desatualizado, eu tô sempre me atualizando, e aí eu misturo essa atualização que eu aprendo com a galera. Venho aqui hoje, vou ver um bocado de palestra aí, e a experiência que eu tenho aí de 40 anos, mais ou menos, eu ainda vou estar por aí, mas eu quero dar uma desacelerada. Ainda peguei um compromisso agora, sou coordenador da FEPS, da Faculdade de Educação Física de Santos. Passei a assumir esse cargo aí, quer dizer, eu pensei que eu ia desacelerar, mas ainda não vai dar. Ainda vou dar essa adiantada aí. Tem mais alguma coisa que você quer escrever? Que você tá achando? Não, ainda escrevo. Ainda vou escrever, ainda tenho ideia de escrever livro com o Kron, com o professor Rodrigo Pereira, meu parceiro, que a gente tem grandes ideias, tem publicado coisas aí, botar aí, escrever um livro, um tratadozinho bacana. Eu tenho essa ideia aí. Kroll, Daqui a 10 anos, terminei o mestrado, preciso terminar o doutorado. Terminando o doutorado, continuar nesse lado acadêmico, escrever um livro com meu pai, eu tenho essa vontade também, continuar escrevendo, publicando. Se possível, uma coisa que me deixaria muito feliz. Esses atletas que eu treino, se eles conseguissem atingir o máximo, né, da performance, porque a gente que vive o dia a dia é bem legal. Você vê o quanto que eles abdicam de várias coisas para conseguir isso, então eu queria que eles atingissem isso, eu vou ficar muito feliz. Continuar com a academia, cara. E o máximo possível estar nesses eventos para encontrar com vocês que, cara, a gente vem dar aula, a gente vem... renova, né? Sai daqui feliz, com novas ideias, é a parte mais legal. O Fitness Brasil, como o Fábio fala, mais do que um evento de fitness, é uma empresa que quer juntar todos esses profissionais, manter esse relacionamento. Então, para nós, só quem tá aqui sabe a importância que é estar aqui, entre tantos nomes, Gilmar, a gente trouxe Bicudo, Mauro Ghizielini tá aí mais tarde. Então, é uma união de várias gerações aí, de pessoas que são extremamente competentes e trazem informações valiosíssimas. E, Gilmar, qual vai ser a sua temática esse ano? Pois quando me fizeram o convite, né? Muito legal, me deixaram à vontade para escolher um tema. Hoje em dia, depois de tanto tempo, já dá para eu escolher, né? Olha só, isso é muito legal. E eu resolvi falar um pouquinho sobre algo que tá no Instagram, tá em todo lugar, que é aquela história dos métodos de treinamento para hipertrofia. E aí a gente vê no Instagram vários métodos com vários nomes, com siglas, como partidos políticos, né? Nomes geralmente importados. Então eu vim conversar um pouquinho sobre esses métodos. Primeiro, né, é interessante deixar claro, né, vou passar isso para eles, esses métodos que muitas vezes têm sido considerados novidade, eles são métodos muito antigos, muito mais antigos do que a internet.
né? Se você pegar alguns livros aí da década de 70, alguns praticantes e já pesquisas, cientistas da época, dos anos 60, dos anos 70, muitos desses métodos já estavam em pauta. Então eu vim falar um pouquinho sobre por quê, qual o objetivo principal desses métodos, o que realmente eles podem interferir na resposta, no ajuste ao treinamento de força em relação à hipertrofia, para quem eles são direcionados e como a gente deve aplicá-los, né? Vou descrever alguns métodos, vamos discutir o principal objetivo, o principal caminho a qual o método pretende atingir para a sinalização do mecanismo hipertrófico. Uma conversa rápida aí, abrangendo essa temática dos métodos que estão em pauta aí nas mídias sociais. Professor Antônio Carlos Gomes tem umas discussões ferrenhas em relação a métodos. Na realidade, né, tantos nomes que chamam de métodos. Eu sempre conversando com o Antônio, eu falo isso, cada dia os caras, existem dezenas de métodos. Na realidade, métodos de treinamento são pouquíssimos. Essas são, eu diria, costumo dizer que são estratégias de manipulação da carga. Eu vou falar sobre carga também, porque o pessoal confunde muito carga com peso. Qual é a carga? 80 quilos. Não, 80 quilos é uma simples variável da carga. Então eu considero esses métodos estratégias de treinamento que buscam, de alguma forma, potencializar, trabalhando com mais densidade, com mais intensidade, economizando tempo, né? Aglutinando mais a carga de treinamento, tornando o treinamento mais denso. Eu vejo dessa forma, mas as nomenclaturas métodos, e aí existem dezenas. Eu considero simplesmente estratégias. Métodos. Ele fala, são estratégias que mudam de forma aguda. Método, a gente tem que enxergar isso com uma outra complexidade. O meio e o método, né? É o meio, né? Por exemplo, se você me falar, olha, eu quero melhorar vou sair um pouco até da força. Eu quero melhorar o meu condicionamento cardiometabólico. Aí eu vou te falar, olha, um bom meio é a corrida. Agora, você pode escolher pelo método contínuo ou intervalado. E acabou. E acabou. Quais são os 3 métodos de treinamento? Nessa aula aí, contínuo, intervalado e jogo. Contínuo, E os meios, então? a musculação talvez seja um método intervalado, onde você pratica e recupera, pratica e recupera. Então, o que tem se fala como método, Estratégias, eu gosto disso. E como meio, o peso, treinamento com pesos. A corrida, o ciclismo, como meio, né, de treinamento. Ontem eu tive a oportunidade de estar com... Mas não gosto de criticar ninguém, né? Essa é a minha posição e eu tenho ela pronta. Ontem eu estava com o Saldanha e com o Bacurau, e o Bacurau trouxe uma frase do Walter que é muito interessante, que ele fala, antes da gente começar a conversa, a gente precisa esclarecer os termos. Então, desde quando os termos estejam muito bem alinhados, a conversa fica um pouco mais fácil. Então, se não é um método, é uma estratégia, um intensificador, vamos começar por aí. Senão, os 3 métodos, aí qual meio que você quer escolher, vamos falar nisso, os intensificadores. As traduções do inglês para o português às vezes complicam também. Exato. Quer dizer que tava aí Saldanha e Frank, caramba. Eu chamei os dois, porque os dois também fizeram nutrição. Não vi essa dupla. Essa dupla são parceiros meus da Antiquíssimo, mano. São mais jovens, eu sou mais velho. Vou falar de periodização nutricional, eu quero 2 que estavam no Educa, mas também tem experiência. E chamou bem, hein? Chamou muito bem. O sábado é autorização. Chamou muito bem. E aí, Croft? E na sua temática? Cara, o Fábio perguntou pra mim, né, dentro do treinamento funcional. Falei, e aí, Kron, o que você pensa? Ano passado tinha uma arena de futevôlei aqui. Lembra? Bem no meio do evento? Doido, mas hoje tava com o NBA. Com a NBA. E quando eu tava falando com ele, eu tava na praia, cara. Naquele momento, eu tava na praia, eu olhei pra trás, sem brincadeira, pra tu atravessar, tu tinha que pedir licença de tanta gente jogando altinha, beach tênis, futevôlei, tinha onda, tinha gente surfando. Falei, Fábio, vamos sair um pouco do padrão, né? Treinamento funcional, complexidade de movimento, exercício sem, sei lá, peso corporal. Falei, cara, vamos pegar o treinamento funcional,
Vamos levar para esses esportes de praia, de outdoor. Vamos falar como a gente consegue levar isso para treinar essas pessoas. Não só na melhora da performance, mas na prevenção de lesão. Por quê? Porque esse mercado está crescendo demais. O beach tênis, o futebol e o surf. Aí tu pensa, surf, tem que ter praia. O mercado do surf de São Paulo gasta mais do que o da praia. Mogi das Cruzes tem muitos surfistas. Então, assim, a galera daqui precisa estar preparada para quando chegar um aluno querendo esses objetivos. Aí eu dei aquela ideia e falei, será que ele vai, né? Ele olhou e falou, cara, excelente ideia. Aí eu falei, pô, vou ficar mó feliz se eu tiver essa oportunidade. Ele dá uma liberdade pra gente criar Sim, e trazer coisas novas, né, cara? sim, Eu tava falando sobre isso aí, que os palestrantes que vêm, além da capacidade técnica e a experiência, a capacidade de propor algumas coisas como se estivesse sim. da própria profissão. Porque tu é muito louco. Pega o ambiente da musculação tradicional. Pega o ambiente ali da academia. É um ambiente meio desafiador ali para quem é fora do padrão que a sociedade colocou de estética. Então, muita gente nem entra, muita gente nem passa, muita gente não gosta de fazer nem atividade física, nem exercício, nem saúde. Se outdoor, às vezes Já chama mais gente. E o esporte é uma ferramenta que a gente tem. e é interessante você falar isso aí, boa, a quantidade de pessoas praticando essas modalidades outdoor, só que sem ter um preparo físico adequado. E aí o que acontece? É uma modalidade que chama muito atenção, muito gostosa de praticar, e o cara, às vezes, não tá apto. Por exemplo, eu mostrei uma pesquisa sobre beach tênis reduzindo a pressão arterial de hipertensos. Na amostra, a maioria dos hipertensos eram obesos. Quando eu jogo beach tênis, eu preciso saltar. Se eu preciso saltar, eu preciso amortecer. Será que a articulação desses caras está preparada? Então eu preciso treinar esses caras. Porque se eles tiverem uma lesão, toda aquela mudança de comportamento que eles começaram a ter para sair do sedentarismo acaba ali. Então esses caras precisam ser treinados para isso. O Besteiras ainda não está com controle do Conselho Regional de Educação Física, então nós temos outros profissionais dando aulas. Beach tênis, sim. Sim. Importância disso. O surf, as escolinhas já precisam de profissionais de educação física. Legal. Gil, você já falou, não? Vai falar de novo, não? Só essa? Agora a gente tem o Gilmar mais tarde, então, para falar. Essa eu vou querer ver. Vou botar lá descendo. Pessoal, nosso grande professor Gilmar Kron, e a gente sempre traz aí as nossas maiores referências aí. Na hora que eu já vi, já peguei eles aqui logo cedo pra gente conversar, porque a gente sempre tem muito assunto e tem muito amigo pra vir aqui, Hugo. Então, se você gosta de assistir as maiores referências, fique aí no nosso FitBR Cash, curta e compartilha. Um abraço, pessoal.